Olá, estamos começando a nossa live de hoje. Desculpe o pequeno atraso, tivemos uma brilhante entrevista com o desembargador Thompson Flores, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, presidiu o TRF da 4ª Região e, no momento, preside a 8ª turma do mesmo tribunal que julga justamente os processos da Lava Jato em segunda instância. Nós vamos postar amanhã essa entrevista, excelente entrevista, então acabamos atrasando um pouco aqui o início da nossa live, peço desculpas, mas por um motivo, vocês vão ver, assistam a excelente entrevista. Então, agradeço os 587 mil inscritos no meu canal, muito obrigado mesmo, e sempre digo, você gosta do conteúdo do canal, das lives, das entrevistas, da perspectiva que nós temos aqui, né? Indique a uma amiga, um amigo. É fácil, o blog do Vila, Marco Antônio Vila, diga para ativar as notificações, que é aquele sininho, colocar like no que vocês gostarem e usar, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários, né? Lembro das entrevistas que nós postamos, né? A entrevista com o Siddhartha Ribeiro, a entrevista com o jurista Miguel Reale Júnior e a entrevista com o Ciro Gomes. Foi as 3 últimas entrevistas postadas e amanhã, sábado, com o desembargador Thompson Flores, como eu disse anteriormente. No Twitter, vocês podem seguir pelo Vila Marco Vila, no caso do Instagram, pelo @Marco Antônio Vila Oficial e na plataforma www.cursodovila.com.br. Lá vocês encontram as informações dos 3 cursos que nós estamos oferecendo: História Política das Constituições Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil e o que é fascismo. Acessem, portanto, www.cursodovila.com.br. Olhando todo o noticiário, mas o que me chama a atenção e o foco da nossa conversa hoje, eu observei, acho que vocês também, desde segunda-feira, explica-se, né, com a decisão do ministro Luiz Edson Fachin, anulando as condenações de Luiz Inácio Lula da Silva, sob o argumento que o juiz natural não seria Curitiba, mas Brasília, o país ficou de ponta cabeça. Depois tivemos a segunda turma do Supremo Tribunal Federal, estava sendo julgada a suspeição do ministro Moro, não terminou, está 2-2, né, porque foi pedido vistas pelo ministro Cássio Nunes Marques, mas a possibilidade maior que seja a vitoriosa tese da suspeição, isso vai ter efeitos muito grandes, né, e todo mundo começou a falar de 2022, candidaturas, Lula, Bolsonaro, começaram. Só hoje eu recebi 2 pesquisas, então agora só se fala nisso, 2022, eleições, candidaturas, e eu pergunto a você, nós vamos chegar no mês de março, ultrapassar 300 mil mortos. Onde estão as vacinas? Tão prometidas as vacinas, né? Onde estão as medidas de coordenação do governo federal com as unidades federativas, os 27 unidades da federação, né? Dos estados, 26 estados e o Distrito Federal, os municípios, onde está a coordenação? E a questão do impeachment do Bolsonaro desapareceu por quê? Ele agora não cometeu mais crimes de responsabilidade? Ou será que cometeu, está cometendo e vai continuar cometendo crimes de responsabilidade porque a cabeça do artigo 5º da Constituição, que todos os brasileiros são iguais, não vale para ele? Como é que fica, né? Então vamos enfrentar, como nós sempre temos objetivo aqui no canal, é buscar uma análise que foge do senso comum, da filosofia das massas, daquilo, né, de sempre fazer com que a árvore oculte a floresta, né? Não, nós queremos ver a floresta. Então, essa discussão, eleições 2022, pesquisas para outubro de 2022 e em março de 2021, quando você tem 2 variáveis, só essas 2, só com aspas, que mudam qualquer eleição em qualquer lugar do mundo, que é a pandemia. E nós vamos ultrapassar 300 mil mortos agora. E a crise econômica, gravíssima, a mais grave da história do Brasil republicano. Nós temos uma sequência que vem de 2014, vem 15, 16, que é aquele horror, uma recuperação tímida em 17, 18, né? A coisa ali muito, muito fraca, vem 19, que é uma piada, 1,1, 20 menos 4,1, e agora o primeiro trimestre perdido, segundo trimestre perdido, nessa tragédia, e todo mundo não quer saber disso, o noticiário e os atores políticos. Eles querem saber de outubro de 22, começa a discutir candidaturas, alianças, e o pior
patético na minha leitura é falar das pesquisas. Como é possível falar em pesquisa quando não há debate político? Quando não há nem apresentação de propostas? E mais ainda, quando você não sabe que essas duas variáveis fundamentais em qualquer processo político-eleitoral, a pandemia e seus efeitos devastadores, a matança que nós estamos assistindo aqui no Brasil e os efeitos econômicos da crise mais grave e longeva da história do Brasil republicano. Então, vamos discutir coisa séria? Aqui nesse espaço é assim, a gente não se submete ao que querem que discuta, nós discutimos o que, na minha leitura, né, é essencial, é fundamental, né? Ou seja, não ficamos com a aparência, discutimos a essência. E vamos lá. Aí o que eu fiz? Qual é o caminho do pesquisador? Fui assistir a live do Mandrião, que é conhecido por Bolsonaro também, né? Ou genocida, ele tem vários codinomes, né? Ou para nós aqui o chamamos de Mandrião, mas se só fosse Mandrião, até que nós engoliríamos, o Duro, que é um genocida, né? Tem as mãos sujas de sangue de mais de 275 mil brasileiros e brasileiras que morreram pela sua incompetência, e de outro, mas ele é o líder disso tudo. Vamos lá, aí eu fui ver, vou só dar uns toques sobre a live, tá? Não vou falar toda ela, deu 1h e 12 minutos, não vou fazer essa tortura para todos vocês. Ele que gosta de tortura, né, de ditaduras, de assassinatos, de desaparecimentos, né, de corpos, tal, ele simpatiza com isso. Nós estamos no outro campo, no campo democrático. Bem, aí, nisso tudo, eu falei, olha, vamos ver aí o que ele... será que ele mudou? Porque tem o doutor Pangloss e o Cândido, sempre aqueles, né, que são otimistas, né, e que imaginam que o Bolsonaro pode mudar. Eu lembro que uma revista semanal, há 2 meses e meio atrás, 3, se tanto, pôs uma capa que o Bolsonaro agora era outro, ele estava fazendo pontos com o Congresso, que era uma outra pessoa. Era uma farsa, eu sabia que aquilo era uma mentira que servia a especuladores na Bolsa de Valores, era o único objetivo, né? Então eu fui ver, falei, vamos ver se o Bolsonaro continua o mesmo. Infelizmente, vou só dar alguns exemplos, hein? Ele começa a live, ele colocou, olha que coisa patética, meu Deus do céu, a gente ri até, mas não dá, porque estão os mortos aí, quantos estão morrendo enquanto vocês estão assistindo a live? Hoje nós temos uma morte a 45 segundos, 40 segundos, meu Deus do céu, em meia hora, quantos mortos? Nós temos o quê? 40, 45 mortos em meia hora. É uma loucura o que está ocorrendo no país, né? Mas ele colocou um globo que ficou girando, um globo terrestre que ficou girando a live inteira. Ele quis dizer que não era terraplanista. Meu Deus do céu! Esse homem ele não consegue ter foco, objetivo, ver o que é fundamental, ele não consegue. Você imagina esse homem numa guerra? Volto à questão. Como é que são formados oficiais do Exército Brasileiro? Quando nós temos um capitão, claro que saiu com desonra, condenado por terrorismo, que ele explodiu o Rio de Janeiro, tudo isso, mas esse homem é capitão. Ele não consegue separar o que é secundário do que é principal. Ele pôs um globo, achou que era engraçadinho, que ficou girando, e uma caneca de um programa aí, que é uma coisa inacreditável. Nem você não pega um exemplo na ditadura militar que chegou a esse ponto de submissão ao poder. Mas tinha uma caneca lá, era um negócio inacreditável, não é essa. Essa é a caneca da autonomia, da independência, né? Que não tem rabo preso com ninguém, né? Que não é voz de aluguel, que não está a serviço de genocídio num projeto que está levando à morte de 300 mil brasileiros em março, né? A história não os absolverá. Vai, não por vingança, mas por justiça, chegar o momento que é toda essa turma, essa caterva ali, liderada pelo Mandrião, pelo Bolsonaro, vão sentar nos tribunais. A gente não pode deixar isso passar, porque não é uma divergência política, econômica, não tem nada a ver com liberdade de expressão, não. É uma política de morte, né, de assassinato, né? Uma coisa cruel. Quando você lê os relatos das famílias, você chora, mas esses que só querem dinheiro, eles têm os olhos de vidro. Vamos em frente. Aí, ele começou a fazer a live, eu vou fazer só um breve relato da live, não vou detalhar toda ela, não. Aí, ele, pois, tinha lá um deputado do PSL, que agora ele está elogiando o PSL, porque ele quer para um partido que tenha fundo partidário. É capaz, depois de ele mesmo voltar ao PSL, mas se ele pegar uma parte do fundo para ele. E eu
bilionário. É uma imoralidade. Fundo partidário, fundo eleitoral. Existe aí, né? E ninguém extingue essa imoralidade. Aí, pois, esse cidadão que começou a falar, falou que o PSL vai fazer o seu destino, etc. Tal. Aí começou a atacar os governadores, subitamente, no minuto 7, porque aqui está tudo comprovado, no minuto 7, começou a atacar os governadores e disse uma coisa absurda, ilegal, porque não existe, é uma ameaça, é uma chantagem feita por alguém acostumado à chantagem, que é coisa do submundo carioca, do qual ele é parte. Vamos sempre lembrar, ele veio do submundo carioca, submundo do crime. Não podemos nos esquecer disso, hein? Bem, aí ele começou a fazer uma chantagem com os governadores. Falou, esses aí, que ele fala naquela linguagem bem de marginal, né? A margem da lei, entenda-se. Esses aí começou a atacar, ele fala em lockdown, não há lockdown para os governadores. Não há lockdown. Está errado. Né? Mas ele não sabe o que é lockdown. Aí eles vão pagar o auxílio emergencial. Mentira, isso não pode, isso é ilegal. Aí o que ocorre se no futuro esse problema existir? Eles vão ter de recorrer ao Supremo Tribunal Federal. É o que resta aos governadores e a prefeitos, por exemplo. Vão recorrer e vão ganhar. Né? Aí vão dizer que está havendo judicialização do Supremo Tribunal Federal. Ele só age se for provocado, acionado. É um verdadeiro absurdo o presidente da República. Num momento tão grave, que é um momento de união, ele vai para a divisão e para a ameaça. E haja ameaça. Eu só vou ler uma parte do que ele falou na live. Hein? Aí ele orientou, inclusive, quem faria perguntas no final, como fizeram, a como fazer as perguntas e a quem dirigi-las. Inclusive, esse cidadão chamado Daniel Freitas, que eu confesso, nunca tinha ouvido falar. Né? Aí resolve depois colocar um rapaz lá, um médico, salvo engano, era um médico, um senhor chamado Marcelo Morales, não sei se eu estou absolutamente correto, que fez aquela viagem, aquelas 12 lá, mais ou menos, 10, 12, que foram para Israel, ver o spray. Aquele spray, Israel nem produz vacina. E comprou vacina de fornecedores estrangeiros. E essa história do spray é a fixação que ele tem, como era pelo nióbio, em certa época, depois pelo grafeno, né? Depois, no caso da pandemia, pela cloroquina. Né? E ele cismou com o spray, e foi um monte de gente lá para nada. E ficaram, de acordo com os jornais de hoje, em hotéis caríssimos, gastaram uma fortuna. Qual é o resultado concreto? Nenhum. A não ser o Bananinha gravar uma live dentro do carro, né? Não entendo, dentro do carro pode, né? E mandando as pessoas enfiarem a máscara naquele lugar. Nós não vamos falar aqui, porque ele é uma pessoa baixa, tão marginal como o pai. Desafio esse marginal de dizer, porque ele está à margem da lei, aonde ele mora em São Paulo, aonde ele está com a esposa em São Paulo, com a sua filha, onde ele tem vida social em São Paulo, ou ele fraudou o domicílio eleitoral. É a pergunta que eu já fiz reiteradas vezes. Eu quero que ele apresente isso, né? Aonde ele mora aqui. Bem, aí esse médico estava muito constrangido, que está lá no Ministério da Ciência e Tecnologia, né? E aí ele começou a dizer que ele está querendo mudar a narrativa, tão recente, faz um ano, de março para cá, né, que ele não disse nada daquilo, que ele não foi contra a vacina, e foi. Quantas vezes ele falou isso? Nós aqui no canal, né, basta pegar no nosso arquivo, disse que nunca disse gripezinha, mentira, no dia 20 de março do ano passado ele falou em gripezinha. Em suma, tudo que ele disse que não disse, ele disse, porque tem todos os registros. Ele está mentindo. Além de um homem cruel, é um homem mentiroso, o presidente da República. Né? No minuto 10, resolveu atacar o Lula. Eu queria que falasse quais são os trabalhos que o governo está fazendo para enfrentar a pandemia mais grave da história do Brasil republicano. Ele nada. Ele resolveu atacar o Lula, depois, no minuto seguinte, o 11, atacou o Dória, né? Resolveu atacar um caraí, ele chama de um caraí. É uma coisa linda, inclusive o som é muito bonito, inclusive. Aí começou a falar, aí falou do spray nasal no minuto 19, e o rapaz, o médico, que parecia ser uma pessoa bem intencionada, estava constrangido de estar lá, ele não queria estar lá, porque é duro estar ao lado de um genocida. Você gostaria de estar ao lado do Hitler? Não. Você gostaria de estar ao lado do Mussolini? Não. Eu não gostaria de estar ao lado do Bolsonaro, claro. E eu percebi que o médico deve ser uma boa pessoa, que acabou entrando nesse barco, ele estava constrangido. E ele começou a explicar
do spray nasal e falou que estava na primeira fase. E o Bolsonaro estava absolutamente nervosíssimo, ele estava nervosinho, né? E estava desinteressado do que o médico falava, ele nem estava mexendo em um monte de papéis, uma deselegância digna de com quem ele se relaciona, um homem amigo de Queiroz, Fabrício Queiroz, um homem ali, amigo do assassino, Capitão Adriano, homicida de aluguel, chefe de uma organização criminosa, olha o nome, Escritório do Crime, amigo de Rony Lessa, vizinho, morava em frente, amigões de churrasco, Rony Lessa que assassinou Marielle Franco. Olha quem é que está na presidência da República. Como é que esse homem pode, nesse momento mais grave da história, nos liderar? Ele pode liderar o Escritório do Crime, lá no Rio, mas não pode liderar a República Federativa do Brasil, ou não? Pergunta de interrogação, como diria Roberto Avalone, né? Aí, o senhor começou a explicar no minuto 18, 19, no minuto 21, o senhor ficou, o médico, acho que é Marcelo Morales, salvo engano, se eu não estiver enganado, insisto, começou a ficar num constrangimento, porque ele perguntou, senhor, daquele jeito dele, que ele falava com os marginais do Rio, os amigos dele, se dirigiu, o senhor estava ao lado direito dele, e aí, o lockdown? Primeiro, não é lockdown que está ocorrendo, né? Aí, você é a favor? Aí o senhor, com muito constrangimento, receoso, estava lá, e tem toda aquela turma, aquela caterva, né, que é mais do que caterva, é uma malta, né? O senhor constrangido, disse assim, tecnicamente, depende de cada situação. Correto, ele estava considerando. Aí, meu Deus do céu, aí o Bolsonaro ficou furioso e o rapaz ao lado foi ficando cada vez mais constrangido e com medo. Eu percebi, ele olhava para o Bolsonaro assim, ele estava com medo. E aí o Bolsonaro desatou a falar impropriedades, mentiras, ameaçou de golpe de Estado, aí foi um horror. Aí eu falo, como é que esse homem tem condições para liderar o nosso país? Só vou falar algumas coisas que ele disse, não vou falar todas, pode ficar tranquilo. Ele disse, estamos há um ano em lockdown, falou para o senhor. Mentira. Ele que prova, esse homem é mentiroso. Mentira é crime de responsabilidade, é impeachment. E aí? Quando é que vai vir o impeachment? Esse é o foco. Não é discutir outubro de 2022. É retirar esse homem da presidência antes que ele mate quantos? 400 mil? Meio milhão de brasileiros? Será que é isso? Precisa ter meio milhão de mortos para que ocorra alguma coisa no país? Eu pergunto a você que me acompanha. Ele mente, portanto, é crime de responsabilidade. Aí ele disse, estamos há um ano em lockdown. Os governadores desviaram o dinheiro para pagar funcionários do público. Mentira! Ele mente outra vez. Prove! O governador do Rio Grande do Sul fez questão de dizer que isso é um absurdo, né? Um absurdo. E pediu e falou, ele mente. E ele mente mesmo. Ele não tem compromisso com a verdade. Esse homem é mentiroso, né? Aí, ele começa a dizer, no minuto 22, que cresceu e começa a citar umas fontes, todas inconfiáveis, cresceu graças ao Fica em Casa, o abuso contra crianças, o abandono, aí começa a listar um monte de coisa. O ápice foi mais à frente, quando ele leu uma suposta carta de suicida. Isso não dá. Nós estamos com uma autoestima, vamos falar no autoestima, muito baixa. O nosso país, cada um do cidadão ou cidadã que nos acompanha, isso é uma vergonha. Nós nunca tivemos um presidente da República lendo uma carta supostamente de um suicida. E o que tem a ver o suicídio com a pandemia? Quer dizer, ele está dizendo que as ações responsáveis das autoridades públicas é que levaram ao suicídio. Ele está acusando, portanto, como os que induziram ao suicídio, prefeitos e governadores. Isso é gravíssimo. Em outras épocas, como nós tínhamos grandes parlamentares, certamente, apesar de todas as dificuldades, haveria um levante no Congresso Nacional. E a população se manifestaria. No Paraguai, o Paraguai está dando exemplo a nós. Né? O Paraguai, que é sempre tripudiado, o Paraguai está dando um exemplo, mesmo com toda a situação. Esse homem falando as maiores barbaridades. E aí ele começou a falar de truculência de autoridades estaduais e falou de Araraquara.
Ele não lembrou o caso, a importância que o prefeito de Araraquara, e aí não é questão partidária, política, é ação em defesa dos habitantes daquela cidade, correta que o prefeito está fazendo. Sim, e sabe que isso tem um custo. Não, ele não falou em momento algum. E aí ele falou que ele agora virou inimigo, ou depois ele se reconciliar, ele não tem princípio, do governador do Distrito Federal, e falou que o governador do Distrito Federal decretou o estado de sítio. Mentira! Ele mente! Inacreditável. Será que só eu vejo, um ou outro? Ele mente. O estado de sítio está aqui, são os artigos 137, 138, 139 da Constituição. O presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República, o Conselho de Defesa Nacional, solicitar ao Congresso Nacional autorização para decretar o estado de sítio. Ele pede ao Congresso Nacional, nos casos de... Aí vem vários, comoção grave, declaração de estado de guerra, etc., e aí vai seguindo quanto tempo pode durar o estado de sítio, e olha o que pode se ver. Na vigência do estado de sítio, artigo 139, decretado com fundamento no artigo 137, etc., só poderão ser tomadas contra as pessoas as seguintes medidas: obrigação de permanência em localidade determinada, detenção em edifício não destinado a acusados ou condenados por crimes comuns, restrições relativas à inviolabilidade da correspondência ou sigilo das comunicações, etc., suspensão da liberdade de reunião, busca e apreensão em domicílio, intervenção nas empresas de serviços públicos, requisição de bens. Está ocorrendo isso? Não. O que é isso? Ele mente. Ele mente. Isso não é estado de sítio, meu senhor do Bonfim. Não é estado de sítio. Não é possível que todo mundo silencie. Né? Aí, ele diz assim, no minuto 26, eu não vou ler todo, viu? Pode ficar tranquilo. O meu exército fardado, porque tem um exército não fardado, é o povo. Ele só deve lealdade. Olha quão importante é isso, meu Deus. Esse homem está preparando o que eu sempre disse. Golpe de Estado. A pandemia é um instrumento que ele está usando para dar o golpe de Estado. É isso. A pandemia é pretexto. O caos econômico é pretexto para caminhar para o golpe de Estado. Ele diz o seguinte: o meu exército fardado e o povo, que é o exército não fardado, segundo ele, é que eu devo lealdade. Eu faço o que eles quiserem. Eu faço o que eles quiserem. E ele está falando no plural, porque se fosse não singular, né? Se for, né? Ele está falando do exército fardado e do exército não fardado, que é o povo. Só a eles eu devo lealdade. Não, primeiro deve lealdade à Constituição. Não. Vocês estão percebendo que ele voltou a março do ano passado, politicamente falando? É inacreditável. Esperar desse homem algum tipo de solução. Ele disse no minuto 28, o caldo vai entornar. O caldo vai entornar. Atacou o Supremo Tribunal Federal indiretamente, outra vez, e disse assim, que eu posso garantir a sua liberdade. Não, quem garante a nossa liberdade é a Constituição e o pleno funcionamento dos poderes. Meu Deus, aqui ninguém viu. Ele diz, eu posso garantir a sua liberdade. Não, não é ele que garante a nossa liberdade, é o pleno funcionamento dos poderes constituídos sob a égide da Constituição. É isso que garante, não é ele. Olha, ele aí aproveitou para atacar o Ciro, o Haddad. Aí, no minuto 31, veja como ele não conhece nada. A ignorância desse homem é uma ignorância pantagruélica. Vamos adaptar o Rabelais. Ele falou, aquele vídeo vazado, se referiu à reunião de 22 de abril do ano passado. Não foi vídeo vazado, foi uma autorização dada pelo então decano da Suprema Corte, Celso de Mello, a uma solicitação da defesa do ex-ministro Sérgio Moro. Então, não houve vídeo vazado. Né? E ele diz assim, eu disse lá como é fácil criar uma ditadura no Brasil, como é fácil instituir uma ditadura no Brasil. Ou seja, ele está dizendo, em outra palavra, se quiser eu ponho a ditadura. Se ele está blefando ou não, são outros 500. Mas ele está conspirando contra a Constituição, está conspirando contra a Constituição. Aí ele diz assim, ainda no minuto 21, não vou ler tudo, hein? Pode ficar tranquilo, usar o vírus para quebrar a economia. Puxa, isso é uma acusação gravíssima, é uma calúnia que ele teria de comprovar. Né? Ele está difamando as autoridades, o vírus está aí. Ele voltou à história que o vírus não existe, meu Deus do céu, que é uma construção, né?
Lembra que ele falava em vacina? Ou que a vacina, a Coronavac, punha um vírus que você ficava com AIDS ao tomar vacina, colocava um chip nas pessoas, ou a pessoa virava comunista, e continua igual, igual. Bem, aí ele diz assim, volta à questão dita minutos atrás. Eu faço o que o povo quiser. Não, ele faz o que o povo quiser dentro dos limites determinados pela Constituição. Ele diz, eu faço o que o povo quiser. E aí? Olha o perigo. As Forças Armadas acompanham o que está acontecendo. É uma ameaça. As Forças Armadas acompanham o que está acontecendo. Elas não são para acompanhar o que está acontecendo. Elas são instituições permanentes de Estado. Elas não estão a serviço do governo genocida. As Forças Armadas são instituições permanentes de Estado. Não servem, não estão a serviço de um governo. Aí ele diz assim, as críticas aos generais, olha, está na hora de parar as críticas aos generais. Os generais ocupam funções civis. Os generais ocupam funções civis. Esse homem está ameaçando o golpe de Estado. Esse homem é o maior perigo para o Brasil. Esse homem é inimigo visceral do Estado democrático de direito. E concluiu. Olha a ameaça feita por esse genocida. Além de tudo, defensor do nazifascismo. Olha o que ele disse. Olha o que ele disse. Falou da ditadura de 64 a 85. Não vou entrar no mérito do que foi. Ou seja, perceba a construção. Foi subindo do discurso. E o médico assustado ao lado. E para falar da ditadura militar. E aí voltou a dissertar sobre a Covid, falando outra vez em cloroquina, tratamento off-label, e aí foi indo. Fiquem tranquilos, eu não vou falar tudo o que ele fez. Ou seja, o cenário é claro, só não ver quem não quer, ou quem é oportunista, ou quem vocaliza, esse é pior ainda, o que o poder, o discurso do poder em troca do vil metal. A situação ela é muito clara, o desenho do cenário. A crise vai se aprofundar. Como nós falamos desde o ano passado e acertamos exatamente que a crise ia se aprofundar no campo sanitário, no campo político e na tensão social. E o componente da crise política. Não há um país na história, se você tiver 4 combinações como essa, que não ocorra algum processo de ruptura, de choque, e ninguém sabe para onde vai, o que é que vai acontecer. É claro, ele joga com o caos. Bolsonaro, ele é um amigo da morte, ele é um inimigo da vida, ele joga com o caos político, isso está claro. Quando ele faz essa live, que é ele em estado puro, né, sem nenhuma mediação, e ele voltou a março do ano passado, no ataque às instituições, ameaçando o golpe de Estado, e no campo sanitário, com aquela mesma visão absolutamente equivocada e criminosa e genocida em relação à Covid-19, né? A pergunta que eu faço a você, que nos acompanha, é assim, é possível nós continuarmos com Bolsonaro na presidência? Aonde está o impeachment? Aonde está a mobilização, mesmo com todas as dificuldades, reconheço, especialmente agora com esse mês de março tenebroso, sombrio, como disse a pesquisadora da Fiocruz, poderá só ser o pior março das nossas vidas e das vidas dos brasileiros e brasileiras. Isso tudo dificulta. É verdade, as formas de mobilização, mas não impede. Tem formas alternativas, via redes sociais. O país tem de acordar. Eu fiquei, assim, vendo tudo aquilo, eu falei, não é possível, não é possível. E nós hoje estamos batendo outra vez recordes de morte. O estado de São Paulo, 521 em 24 horas, meu Deus do céu. Uma série de cidades, mais de 50 em São Paulo, com 100% das UTIs ocupadas. Ou seja, a curva é sempre ascendente e nós temos esse genocida na presidência. E pior, que quer que o genocídio continue para o seu projeto criminoso, isso que é projeto criminoso de poder. Esse homem é um perigo, ele tem de ser detido, parado. E na democracia, na república, no Estado Democrático de Direito, só há um instrumento. É esse, a Constituição.
É o impeachment, não há outro. Aí você vai dizer, mas isso não se resolve rapidamente? É claro que não se resolve, mas você mobiliza e faz com que os governadores e prefeitos ajam, independente do poder federal, como muitos já estão agindo corretamente. Né? Mas você trava, portanto, são duas lutas. Uma, a perspectiva de retirar esse assassino, é assassino mesmo, sem exagero. Esse homem tem as mãos sujas de sangue. Em março, suplantaremos, olha que marca macabra, 300 mil mortos. Né? Hoje ninguém quer vir ao Brasil. O Brasil é um país isolado politicamente, diplomaticamente, e agora sanitário. Ninguém quer saber. O presidente da Colômbia cancelou a visita ao Brasil. A situação nossa é estarrecedora. Agora, essa paralisação que vai ocorrer em muitos lugares, no caso do Estado de São Paulo, a partir de segunda-feira por 2 semanas, é uma situação de desespero, porque estão explodindo as UTIs. Nós vamos ver as pessoas morrendo na calçada e achar que é normal? Né? Achar que é normal? Ou como uma administradora de São Paulo aqui, uma no interior, que disse, se está 100% as UTIs ocupadas, ela é contra qualquer tipo de fechamento, irresponsável, vai pagar também, se tiver justiça, e tem no Brasil, viu? Construa umas UTIs, quer dizer, a ação criminosa dela, ela exige do Estado a construção de UTIs. É um negócio inacreditável. Você vê cenas de teatro do absurdo de Ibsen. Você assiste isso e fala assim, mas não pode ser. Não. Será que eu estou vendo isso é verdade ou não? Agora, tudo isso está ocorrendo porque nós temos uma sociedade civil anestesiada. Cabe a ela acordar. Lembre-se, nesse espaço, nós sempre dissemos, e não é agora, veja a linha analítica, que ele queria o caos. Esse tipo de liderança só sobrevive com caos. Que ele estava levando o Brasil para a pior crise sanitária da história, para a pior crise econômica, e ele queria o choque político que vai explodir numa grande crise social. Ontem ele falou até em saques a supermercados, anunciando os saques. Portanto, antes que tudo isso aconteça, vamos lutar? Vamos lutar, vamos olhar nossa história, vamos olhar grandes momentos de mobilização cívica, lembrar das diretas já, né? Vamos lembrar de momentos em que se lutou pela defesa da República, afinal, nós temos de defender a República a todo momento, e aí significa o quê? Mobilizar, ter consciência cidadã, não abaixar a cabeça, enfrentar com as armas que a democracia nos dá, que é a mobilização, a liberdade, a defesa do Estado Democrático de Direito. Esse homem é um perigo, esse homem quer o caos, esse homem, e já disse isso, desde a época de deputado, ele quer uma guerra civil. O sonho dele é ver brasileiros lutando contra brasileiros. A liberação das armas, está sendo discutido, inclusive, agora até no Supremo Tribunal Federal, é uma das ações criminosas que o nazifascista Bolsonaro está fazendo. É nazifascista no sentido do século XXI. Como sempre digo, ontem eu li um autor, né, fiz uma referência a um fascismo brasileiro, vamos chamar assim. Peguei o Otávio de Faria, eu estou com o livro ali, Maquiavel Brasil, como é que ele construiu o livro, e só uma passagenzinha. Ainda bem que ele não leu os nossos ultra-autoritários, porque senão, e nem os da Alemanha e nem os da Itália, nos anos 20 e 30. Caso contrário, nós estaremos hoje numa situação muito pior do que nós estamos vivendo. E olha, não é fácil, hein? Nos encontramos amanhã, né? Lembro que, e agradeço, se você gostou dessa live, está entre os 587 mil inscritos no meu canal, indique a uma amiga, um amigo, né? Blog do Vila, Marco Antônio Vila, diga para ativar o sininho, que são as notificações, colocar like no que vocês gostarem e usar, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários. Entrevistas, temos agora com o Siddhartha Ribeiro, que foi postado, temos as duas anteriores, com o Ciro Gomes e com o jurista Reale Júnior, temos mais de 100 entrevistas no canal, e amanhã, sábado, com o desembargador, ex-presidente do TRF da 4ª Região, Porto Alegre, e atual presidente da 8ª turma do mesmo tribunal que julga a Lava Jato, os recursos da segunda instância, né? Thompson Flores, desembargador Thompson Flores, uma excelente entrevista, uma aula magra para todos nós, mas especialmente para os operadores do direito. Lembro que no Twitter é o Vila Marco Vila, no Instagram, @Marco Antônio Vila Oficial, e nos cursos www.cursodovila.com.br, lá estão os cursos que nós oferecemos, ou seja, História Política das Constituições, História da Ditadura Militar no Brasil, que é fascismo. Basta acessar, portanto, www.cursosdovila.com.br. Nos encontramos amanhã. Até!